Queridos irmãos e irmãs, querido Padre André, nesse primeiro dia do nosso Cerco de Jericó, o tema é a adoração. Então gostaria de falar com vocês sobre esse tema e por que a adoração é tão importante para nós que temos fé. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a adoração é uma atitude, é um comportamento. E esse comportamento é o de nos reconhecermos como criaturas diante de Deus, que é o Criador, que é a nossa origem, que é o nosso Salvador. E por isso a adoração é uma atitude, é um comportamento, é um ato que exige humildade da nossa parte. Porque nós, seres humanos, temos algo que também é muito característico nosso. Nós somos orgulhosos. E no nosso orgulho, nós muitas vezes nos sentimos ou pensamos, como se fôssemos Deus. E outro dia conversando com uma pessoa, e ela me disse assim: por que você elogiou fulano de tal? Aí eu disse: é porque a gente gosta de ser elogiado. Quem é que não gosta de ser exaltado? Nós buscamos isso. É como aquela música do Milionários é Rico, né? A gente está nessa longa estrada da vida querendo ser o campeão, chegar em primeiro lugar. Então, para a adoração, é preciso que a gente desça do pedestal. Muitas vezes nós subimos num pedestal. Subimos num pedestal quando nós achamos que podemos tudo, que somos superpoderosos, queremos controlar tudo, todos. Achamos que nós podemos definir a nossa vida, a nossa história, o nosso futuro como a gente bem entende. E na verdade, se a gente for examinar bem, a gente não pode quase nada. Mas, como dizia minha avó, malemar, a gente pode mudar a gente mesmo, com muito esforço e sacrifício. Então, a adoração exige de nós humildade. Exige que a gente desça do pedestal e se coloque com humildade na presença de Deus, dizendo: eu não sou nada, o Senhor é tudo. O Senhor tudo pode, o Senhor é o Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é o único. Mas isso não pode ser uma coisa da boca para fora, Tem que ser uma atitude interior. O próprio Jesus disse à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores do Pai devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, não pode ser só uma coisa da boca, tem que ser uma atitude concreta da vida, do íntimo, do fundo do nosso ser. Em espírito, ou seja, com toda a nossa alma, e em verdade. A verdade é o mais difícil, porque mesmo que às vezes a gente diga assim: eu não gosto de mentira, mas a gente acaba às vezes contando uma mentirinha aqui e ali, mas isso ainda não é o mais grave. O mais grave é quando a gente mente para a gente mesmo, quando a gente não reconhece a nossa verdade interior, quando a gente mascara as coisas para nós mesmos. Isso é o pior. E isso nos impede de entrar na adoração verdadeira. Santo Agostinho, um dos maiores dos pais da igreja, ele dizia assim: olha, o caminho para encontrar Deus passa pelo eu. Santo Agostinho dizia: eu procurava Deus fora e me perdia mais ainda. Quando eu me encontrei comigo mesmo, então eu encontrei Deus. Quando eu procurava Deus fora, eu mentia para mim, me enganava, estava cego, surdo. Não via, não ouvia. Mas quando eu encontrei comigo mesmo, então a voz de Deus rompeu a minha surdez. A graça e a beleza dele rompeu e desfez a minha cegueira. Então, irmãos e irmãs, precisamos nos colocar nesta atitude de verdade, conosco mesmos, diante de Deus, para entrar no espírito da adoração verdadeira e reconhecer que Deus é sempre maior do que nós
E mais ainda, por ser Deus, por ser a origem, por ser o Criador, o Salvador, Ele é aquele que, em primeiro lugar, merece ser amado. Quem é que merece ser amado em primeiro lugar na minha vida de padre? Deus. Quem é que merece ser amado em primeiro lugar na sua vida, de esposo, de esposa, de filho, de filha? Deus. Ele tem que vir em primeiro lugar. Mas você já deve ter percebido que a gente está sempre colocando o outro antes de Deus, né? Quantas vezes a gente idolatra o filho, a filha? Ai, se meu filho morrer, acabou o mundo. Ai, se a minha filha morrer, acabou o mundo. Ai, meu filho foi embora, acabou o mundo. Ai, meu marido foi embora, acabou o mundo, agora não quero viver mais. Nós estamos sempre idolatrando o outro. De alguma forma, com os nossos comportamentos, a gente está dizendo o outro é mais importante que Deus. Porque quando o outro vai embora, quando o outro nos trai, quando o outro nos abandona, quando o outro não quer saber de nós e nos rejeita, é como se a gente não existisse mais. A gente transferiu todo o nosso ser, a gente transferiu, né, o nosso amor para uma criatura, e aí a gente se desviou do Criador, tirou o Criador do centro. Santo Agostinho dizia isso. Quando eu buscava Deus nas criaturas, eu me aniquilava. E eu entendi que nenhuma criatura pode ocupar o lugar do Criador. Então a adoração significa renunciar à idolatria. Muitas vezes nós somos idólatras. Não porque cultuamos as imagens, né? Os evangélicos pensam que nós somos idólatras porque cultuamos, veneramos as imagens. Não, as imagens, elas não nos escravizam. A idolatria é aquilo que nos escraviza. É o celular, é o dinheiro, é o sucesso, é a aparência, é o nosso cargo social, nossa posição, às vezes o trabalho, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes o filho, a filha. É o que nos escraviza, é o que nos rouba de nós mesmos e rouba no nosso coração o lugar que só pertence a Deus. Isso é a idolatria. E a idolatria é perigosa. Se torna mais perigosa quando eu disse, nós subimos no pedestal e nos sentimos Deus. Porque vocês conhecem o ditado, né? Quanto mais alto se sobe, maior é a queda, não é? Então, a idolatria é muito perigosa por isso. A adoração é o primeiro ato da religião. Por que nós estamos aqui hoje? Por que vamos fazer o cerco de Jericó? Para adorar a Deus. O mandamento diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, acima dos teus filhos, acima da tua casa, acima dos teus bens, e só a Ele prestarás culto. Ou seja, só a Ele nós devemos dar o louvor, a adoração, a honra, a glória. Só Ele merece, porque Ele é santo. Na língua do povo de Jesus, a língua escrita, o hebraico, não existe o superlativo. Quando quer se dizer que algo, alguém ou alguma coisa é muito santo, se diz santo, santo, santo. 3 vezes santos, como a gente canta em toda a missa. Palavras que estão lá no livro do profeta Isaías. Os anjos proclamam a santidade de Deus, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. E esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado, essa é a nossa salvação também, proclamar que Deus é o Santíssimo, o Santo dos Santos, aquele que merece, né, o nosso louvor, a nossa adoração. Não porque o nosso louvor e a nossa adoração fazem com que Ele seja maior. Um dos prefácios da missa do tempo comum diz, Senhor, os nossos louvores nada acrescentam ao que sois. Ou seja, os nossos louvores não engrandecem a Deus, Ele é. Mas os nossos louvores, a nossa adoração, nos aproxima dEle, porque nós precisamos dEle. Somos nós que precisamos dEle. Então, irmãos e irmãs, nós somos chamados como a Virgem Maria. A Virgem Maria no Magníficat nos dá um exemplo de uma adoração perfeita, do fundo da alma. Quando ela diz, a minha alma se alegra, minha alma se engrandece em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a minha pequenez.
Ou seja, ela se afirma: eu sou criatura, eu sou pequena, Ele é grande, Ele é santo, Ele fez em mim grandes coisas, Ele fez em mim maravilhas, o seu nome é santo. Então a Virgem Maria tem essa humildade de reconhecer a grandeza de Deus. Não eu, Deus. O jovem São Carlo Acutis dizia isso, repetia sempre: não eu, Deus. E a gente precisa também, aprender isso, a não nos apoiarmos em nós mesmos, a não colocarmos a confiança em nós mesmos. Somos tão frágeis, precisamos colocar a confiança em Deus. Então quando nós decidimos acolher o chamado de Deus, quando nós respondemos ao chamado de Deus com amor, com a nossa vida, com a nossa adoração, com esse comportamento de adoração que vem da alma em espírito e verdade, nós então estamos nos libertando. Hoje muitas pessoas vêm atrás de nós padres e dizem assim: ai, faz uma oração de libertação para mim. Padre, vai na minha casa fazer uma oração de libertação, porque tem algumas coisas ruins lá. Mas as pessoas querem a libertação sem servir a Deus, sem adorá-lo, sem amá-lo, sem estar com Ele. Quando muitas vezes as pessoas vêm pedir para rezar na casa delas, porque alguma coisa está acontecendo, eu me pergunto assim: será que confessa? Será que vai à missa? Será que comunga? Será que faz comunhão com Deus? Será que reza? Porque se não faz isso, provavelmente as coisas vão muito ruins, vão estar péssimas, porque vão estar na escravidão do pecado. A adoração nos liberta do pecado. A adoração nos liberta da idolatria do mundo, porque o nosso mundo hoje, ele está oferecendo para nós vários deuses o tempo todo. Compra isso, adquire isso, tenha isso, faça isso, vá para lá, vá para cá, o tempo todo. Então a idolatria é uma tentação constante à nossa fé. E a gente vence a idolatria, se liberta do mal, do pecado, da idolatria, quando a gente adora a Deus. E a adoração verdadeira, como eu dizia, feita com humildade, com obediência a Deus, com submissão, não é tanto palavras, mas nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, é um silêncio respeitoso. Diante da grandeza de Deus, diante daquilo que é maior do que nós, de um mistério que nos ultrapassa, a única atitude que a gente pode ter é de se calar, num silêncio respeitoso, contemplar. Nós ouvimos no Evangelho do domingo, ontem a Epifania do Senhor, que os magos abriram os cofres, ofereceram seus presentes a Jesus, ajoelharam e o adoraram. A adoração é muito característica pelo fato da gente se ajoelhar. Os cristãos se ajoelham, porque São Paulo nos ensinou que ao nome do Senhor Jesus deve se dobrar todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos. Então a adoração é esse reconhecimento: Ele é o Senhor, Ele é Deus. E por isso muitas vezes quando a gente vem rezar diante do Santíssimo, se você não tem muitas palavras, não se importe, não fique preocupado, mas faça esse silêncio respeitoso, derrame o teu coração de modo silencioso diante do Senhor, com verdade, e a tua adoração será aceita, a tua adoração será acolhida, e a tua adoração será fonte de graça, porque a adoração espírito e verdade é fonte de graça. Os grandes santos da nossa igreja nos ensinam que Deus não despreza um coração cheio de amor, que Deus não despreza uma oração fervorosa, uma adoração fervorosa, feita com amor. E para terminar, irmãos e irmãs, adorar a Deus significa ter uma ideia correta dEle. Eu gosto muito de um poema da Clarice Lispector, uma grande poetisa da nossa língua, em que ela tem um poema que se chama Perdoando Deus,
onde ela conta, eu já falei várias vezes para o meu povo lá em cima, né? Ela conta que ela teve um encontro com Deus a partir do momento em que ela se encontra consigo mesma, numa situação tão inusitada, tão inesperada. Um dia ela estava caminhando pela rua, era um dia bonito, ela estava contemplando as coisas, ela estava bem, e ela sentiu um carinho muito grande por toda a natureza, por tudo que ela via, que ela admirava. Ela estava numa atitude contemplativa, e de repente, caminhando pela rua na calçada, ela pisou num rato morto. E ela se apavorou, gritou, saiu correndo, porque pisar num rato morto é uma coisa nojenta, né? Nos dá repulsa. Ela dizia que era um rato grande. E aí, a partir deste episódio, ela começa uma reflexão bonita, que ela diz assim, que era como se Deus tivesse esfregado o rato morto na cara dela, para mostrar a pequenez dela. Mas ao mesmo tempo, ela foi percebendo que não era Deus que estava esfregando o rato morto na cara dela, para mostrar que ela era pequena, mas é que ela, ao sentir aquela repulsa diante do rato morto, ela percebeu que ela sentia a repulsa dela mesma, porque ela era violenta, porque ela queria ver o rato morto, porque ela era capaz de tolerar os seus próprios crimes, de tolerar o seu próprio pecado, de não se acusar. Por isso ela fazia uma ideia errada de Deus. Ela amava a Deus porque Ele era o contrário dela. Ele era puro, santo. Então eu amo porque Ele é puro e santo e eu sou sujo e pecador. E ela diz, está errado. Deus me mostrava com o rato morto que enquanto eu amá-lo, porque Ele é o meu contrário, eu faço uma ideia errada dele e Ele não existe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a festa do Natal, da Epifania que nós celebramos, nos mostra que Deus, Ele se abaixou até nós, se fez um de nós. Os textos da liturgia diz que Cristo assumiu a carne de pecado, a nossa carne. Ou seja, Deus não sente nojo de nós. Deus não se escandaliza de nós, não tem repulsa de nós. Deus se aproxima da nossa carne de pecado, ferida, para nos curar, por amor, para nos libertar. E Deus é santo e puro, não para esfregar na nossa cara que nós somos pecadores e frágeis. Deus não é um juiz cruel que fica sondando a gente o tempo inteiro para ver se a gente vai pecar, para nos castigar, para nos mandar para o inferno. Essa é a ideia que muitas pessoas têm de Deus, mas não é assim. Então, por fim, termino dizendo que adorar a Deus, que é o único, nos livra da dispersão de nós mesmos. Porque São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que dentro de nós é como se existisse duas pessoas. Uma que vê o bem, reconhece como bem, aprova como bem, deseja fazer o bem, mas existe uma outra pessoa que faz o mal, que busca o mal. Então nós somos divididos dentro de nós mesmos. Quantas vezes a gente quis fazer o bem, ajudar alguém e a gente atrapalhou? Quantas vezes a gente quis fazer uma coisa boa, de repente fez uma coisa errada? Queria dizer uma coisa boa, disse uma coisa dura, machucou, feriu alguém. Nós não controlamos aquilo que muitas vezes nós fazemos. São Paulo percebeu isso, ele diz, eu sou infeliz porque eu sou dividido dentro de mim. Quem que vai me livrar dessa divisão? Quem que vai me livrar desse corpo de pecado? E então ele reconhece, é graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que me passa desse corpo de pecado ao seu reino de amor. Então adorar a Deus significa permitir que Ele nos dê a unidade interior, que a gente supere essa divisão que tem dentro de nós, para sermos verdadeiros, autênticos. Então, queridos irmãos e irmãs, no instante de silêncio, dentro do nosso coração, vamos nos perguntar a nós mesmos, né? Você tem sido uma pessoa autêntica? Porque às vezes a gente grita para todo mundo que nós somos autênticos, mas a gente não é. A gente se engana. E às vezes acha que está enganando os outros também. Nos perguntemos a nós mesmos, qual é o lugar que Deus tem ocupado na nossa vida?
Será que eu não tenho colocado outras coisas na frente de Deus? E estou sempre dando uma desculpa? É por isso, por isso, por isso. E será que eu tenho a humildade necessária para me colocar em atitude de adoração diante de Deus? Eu tenho coragem de descer do pedestal que muitas vezes eu subo, para me colocar de joelhos em silêncio diante de Deus, contemplá-lo, me abandonar nas suas mãos? Pensemos nisto.